Olá, estudantes do Cassiano Ricardo, do 7º C. Bom retorno aos estudos com aulas remotas em função do isolamento social por conta da pandemia do Covid-19. E vamos começar os nossos estudos com retomada daquilo que estudamos nos meses de fevereiro e março. Muito bem, para começar, observe esta imagem, é uma casa. Nós vamos estudar essa casa. Que casa é essa? Vocês se lembram que nós a estudamos. Para dar uma dica para vocês, eu vou dizer que casa é essa pegando uma outra imagem. Essa casa é o nosso planeta. É o planeta Terra, com toda a sua diversidade. Então, nós vamos estudar a disciplina que se preocupa com o estudo do planeta. Nós vamos estudar então a ecologia. A ecologia é o estudo desta casa. E esta casa é o planeta Terra. Então sempre a ecologia está associada sempre a ecologia está associada ao estudo. Aqui. Associada ao estudo. Então, o estudo da casa, o estudo do planeta. Dentro disso, nós vamos estudar a ecologia. Vamos virar a página do nosso caderno. Vou pegar uma imagem que vocês também conhecem, que nós estudamos. Vamos estudar isto. Aqui nós temos duas abordagens para a ecologia. Uma abordagem que está centrada no homem, no machismo, no patriarcado. E uma abordagem que não tem um centro, um mais importante. Todos os seres vivos têm igual importância, porque o centro aqui é a casa, o centro aqui é o eco de ecologia da casa. Eco significa casa. Esse é o centro. O centro aqui, sendo homem, é o ego. O eu, movido por interesses mesquinhos, geralmente econômicos, movido por interesses, e somente interesses de lucro econômico. Então a nossa abordagem adotada aqui vai ser dessa ecologia chamada ecologia profunda. Nós não vamos fazer uma abordagem da ecologia do ego, que é a ecologia rasa. Essa ecologia rasa só pensa no interesse primeiro do homem, e a ecologia profunda, ela pensa na vida, ou seja, na sustentabilidade. Muito bem. Quando nós estudamos a ecologia, necessariamente a gente passa a estudar ou a observar, ter interesse nos seres vivos em constante interação, e a gente também passa a ter interesse mais no ambiente, com interação constante dos seres vivos. Isso aqui é uma palavrinha, é o que? Ecossistema. Então, na ecologia, passamos com o ecossistema, a constante relação dos seres vivos entre si e com o ambiente, como demonstra esta imagenzinha aqui, essa foto, essa imagem que demonstra a relação dos seres vivos entre si. Aqui a gente pode observar o Sol, que é a principal fonte, né, de calor para o planeta, o ar com as nuvens. Nós temos a água, que possibilita
a movimentação e a vida dos seres aquáticos. Nós temos as plantinhas menores e outros animais, como essa ave. Aqui tem um animal menor, um crustáceo. Aqui nós temos um peixe. Então, os seres vivos em constante relação consigo e com o ambiente. Então, isso é ecossistema. Vou fazer uma cena aqui. É o ecossistema, que é a matéria de estudo da ecologia. Vamos dar uma borrachinha para acertar isso. Escrever de novo. Bom, quando falamos em ecologia, a gente fala de uma outra coisa importantíssima. Trata-se disso aqui, dessa imagem. Essa imagem, na verdade, ela representa as interações. Um outro assunto que nós estudamos no bimestre na escola. E aqui nós temos a interação aqui de base aqui nessa figura, que ela é simplificada. A interação de base é sobre a alimentação, apesar que na natureza não se resume só nessa relação de alimentação. Aí que nós temos um bichinho que é a borboleta, que ela se relaciona, no caso, com a florzinha, quando ela vai pegar o néctar. Aqui nós temos JD, a joaninha, que consegue se alimentar de animais prejudiciais à planta. Aqui nós temos o GD, gafanhoto, que se alimenta de pequenos animaizinhos de plantas. Aqui nós temos as raízes, importantíssima para os vegetais. Aqui, essa parte verde, as gramíneas. Aqui, um anfíbio que vai para a água para se reproduzir, o sapo. Aqui nós temos duas aves, uma menor, que eu vou falar passarinho, e uma maior, pássaro. Aí nós temos esses animaizinhos invertebrados em sociedade, a formiga, aqui um crustáceo, o caramujo, um parasita que se alimenta do sangue do corpo do outro, a pulga, um roedor, e finalmente esse serzinho aqui que parece planta, mas não é planta, são os líquens, que precisam do tronco como suporte para a busca de luz e umidade. Então aqui nós temos, tem mais uma coisinha aqui, que é um ser vivo que vive nas galerias, a minhoca. Cavando seus túneis, ela se alimenta da matéria orgânica da terra que ela engole. Essas interações, elas em equilíbrio, elas garantem algo muito importante. Elas garantem, o que é isso? Garantem a biodiversidade. Aqui na biodiversidade eu procurei representar com uma figura na forma circular que lembra o nosso planeta. O nosso planeta, ele é de uma diversidade enorme, por isso esse formato. E aqui vários ícones, várias imagenzinhas representando a diversidade, E podemos dizer que o planeta é uma entidade viva. Então seria a biodiversidade. Vida diversa. Muito bem. E aí, quando nós temos a biodiversidade, nós podemos observar a seguinte questão: muitas vezes uma interação negativa humana sobre a biodiversidade. O que
provoca com isso? O empobrecimento da vida, por um lado. Aqui nós temos a representação de dois ambientes. Isso aqui é uma plantação de eucaliptos. Aqui nós temos uma nuvenzinha triste, na verdade é uma metáfora, é uma figura de linguagem, né? A metáfora é uma imagem que ela quer representar algo implícito, que seria um possível desequilíbrio, uma falta de umidade, porque o eucalipto não favorece as chuvas, tá? São plantações únicas. Então a gente tem aqui a vegetação, uma vegetação apenas, não temos uma floresta e uma monocultura. Por outro lado, aqui nós temos a floresta, aqui ela é uma representação simplificada, mas nós temos uma variedade da vida e das condições para os animaizinhos viver, que aqui o animalzinho está triste, que as condições de vida aqui estão empobrecidas. Aqui a gente tem uma capivara alegre, é uma metáfora, porque ela encontra um ambiente riquíssimo para poder viver. Então aqui a gente tem uma floresta. A floresta, ela representa a biodiversidade. E na riqueza da vida no planeta, os seres vivos buscaram uma forma de sobreviver, ou seja, uma forma de sobrevivência. E isto, nós podemos dizer que os seres vivos buscam meios de adaptação. Adaptação ao meio para a vida. E vamos pegar o exemplo do oposto de adaptação, que é isso aqui. Uma situação real em que uma TV alemã ela mostra a seguinte situação. TV alemã mostrando os animais fugindo do incêndio na Amazônia. É para rir ou não? Na verdade, essa imagem desse ambiente atrás da repórter, da apresentadora, é uma imagem real, mas não é a Amazônia. Por que não é a Amazônia? Porque nós temos aqui esses mamíferos avantajados, os elefantes. Os elefantes. Na evolução da vida no planeta, os elefantes não foram adaptados à vida na Amazônia, a não ser que sejam forçados a habitarem esse ambiente, esse ecossistema. Se forem forçados, eles vão ser exóticos. Exóticos são aqueles animais que não são naturais daquele ambiente. Eles foram colocados lá, que não é o caso aqui. Aqui estamos mostrando que os elefantes não habitam a Amazônia, porque eles não são adaptados. Eles necessitam de um ambiente que não seja mata fechada como originalmente era a Amazônia, mas ambientes abertos, que é o ambiente das, eu vou deixar aqui por cima, que é o ambiente das savanas. Não só os elefantes, como girafas, os leões, que necessitam de espaço amplo para correr atrás da presa, né? Com poucas árvores juntas, as árvores estão mais espaçadas,
apesar de ser um ambiente mais árido, mais seco que a Amazônia, mas eles se adaptaram bem a esse ambiente, porque as girafas terão uma alimentação farta, essas árvores espaçadas garantem uma boa alimentação para as girafas, e o elefante podendo se adaptar nesse espaço amplo comparativamente à Amazônia. Então aqui é um exemplo de adaptação. A adaptação ela é necessária para o equilíbrio ecológico e para a biodiversidade. E, portanto, em nossa revisão de estudos, nossa revisão de estudos, podemos retomar o assunto da ecologia com abordagem na ecologia profunda, em detrimento de uma ecologia rasa. Estudamos também o ecossistema, as diversas interações no ecossistema, o que garante a biodiversidade da vida nesta casa comum que é o nosso planeta. Isso ocorre em função da capacidade dos seres vivos se adaptarem ou criarem meios de se adaptarem ao ambiente. Então, aqui eu fiz um esqueminha do que estudamos. Por hoje a aula termina com isto e vocês aguardem uma atividade que eu irei postar no ambiente virtual para que vocês façam em relação a essa revisão. Uma última orientação: por favor, anotem os pontos importantes estudados nesta videoaula. Então, até logo e bons estudos.